alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia Fatecar. Eu sou o professor Ronaldo e nesta aula estaremos ministrando de forma panorâmica a disciplina de Ciências do Ministério, uma área da teologia bíblica que trata do estudo analítico da ciência do servir e sua dinâmica junto à igreja e sociedade. Lembrando aos alunos, tanto da Fatecar como de outras instituições de ensino parceiras que estão estudando conosco, que leiam o material didático a fim de aprofundarem ainda mais seus saberes teológicos. Para aqueles que estão nos conhecendo agora e desejam estudar teologia conosco, será uma enorme satisfação atender vocês. Na descrição deste vídeo, você encontrará o nosso contato para maiores informações. Na medida em que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo segue sua marcha em rumo ao glorioso encontro com o Senhor ressurreto, ela não pode abrir mão de sua responsabilidade e identidade. E para isto, precisa executar o seu propósito com excelência e à luz das Sagradas Escrituras, contando, por sua vez, com obreiros e obreiras dedicados, que, conscientes de seu ministério, atuam exemplarmente na Igreja, dando grandes frutos para o reino de Deus. Hoje, na Igreja, existe uma incompreensão muito grande sobre o que é de fato exercer o ministério. Encontramos na igreja centenas de pessoas, até mesmo consagradas, ungidas, ordenadas pelos seus ministros e que são apenas pessoas depositárias de cargos e funções, mas que não conseguem colocar em funcionamento quase nada que lhe foram confiados, por acharem que exercer o ministério é apenas possuir um título, cargo ou função delegada, ou seja, apenas ter ao invés de exercer. O ministério, na verdade, corresponde ao cristão algo mais do que apenas possuir um título, cargo ou função. O apóstolo e doutor Paulo, ao escrever a Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, orienta que o ministério foi instituído com vistas ao aperfeiçoamento, expressão que está no grego katartismos, dos santos para a obra do ministério. O termo ministério, conforme a palavra original grega empregada pelo apóstolo Paulo nesta epístola, é diaconia, que quer dizer serviço. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, no momento em que nos despertou para a obra do ministério, na verdade nos chama para com ele trabalhar, ou seja, servir com ele a igreja. E agora falaremos sobre o tópico o ministério, a arte de servir a Deus e a igreja. Ser chamado para servir a Deus e a igreja é uma indescritível honra e dentre os serviços executados pelos seres humanos na terra, ocupa o serviço ao Senhor e para a igreja o mais excelente, sem sombra de dúvidas. O próprio Deus Filho, Jesus Cristo, veio habitar entre os mortais para exercer o excelente serviço. Vejamos o que está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesus disse: "Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." O maior cristão, de qualquer escala eclesiástica, seja o que realmente serve. Como Jesus mesmo declarou no versículo 44, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: "Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos." Portanto, observamos no Sagrado Evangelho de Nosso Senhor que o autêntico ministro não é apenas o que possui um título, cargo ou função, mas o que arregaça as mangas e serve, trabalhando para a santa causa do reino de Deus. Quando o nosso mestre maior estava ensinando esta parte do Evangelho, que corresponde ao ser o cristão, um nobre servidor, dizia isto aos discípulos, instruindo-os para o serviço do ministério. E quando estavam exercendo o apostolado, deram grandes demonstrações disso.
quando começou a agigantar-se as tarefas ministeriais, foram levantados diáconos, servidores das mesas, conforme está escrito em Atos capítulo 6, dando prosseguimento aos desafios da igreja, e isto com grande disposição e, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Muito bem. Alunos e alunas, agora vamos falar agora sobre o tópico o ministério no Antigo Testamento. Sim, o ministério também era exercido no Antigo Testamento. Vamos lá? Quando Israel contava com 2 anos que havia saído do Egito, Deus ordenara a Moisés para incumbir os levitas, membros da família de Levi, para o ministério do tabernáculo, conforme a referência de Números, capítulo 1, versículos 50 e 51. O texto diz assim: Mas incube tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. Todos os sacerdotes do povo escolhido eram levitas, isto é, descendentes de Levi, a saber, Coate e seu neto Arão, Gerson e Merari. Arão e seus descendentes ocupavam-se dos serviços espirituais e rituais, enquanto que os familiares restantes de Coate, a família de Gerson e a família de Merari, receberam serviços e encargos para exercerem, conforme as referências mencionadas em Números capítulo 4, dos versículos 1 ao 33. Encontramos também os profetas como ministros, enfim, servidores entre o povo, onde através da profecia atuava consolando-os. Perfeito. E no Novo Testamento, como se deu esse conceito? Vamos lá. Na manifestação do Senhor Jesus entre os homens, notamos em nosso Mestre a disposição com que exercia o ministério, conforme referência em Mateus 9,35, e ensinava os seus discípulos quanto à preparação para o ministério. Assim como os conscientizavam de que são poucos os trabalhadores, conforme citado em Mateus capítulo 9, versículos 36 ao 38, ele sensibilizava a cada um dos discípulos acerca desse desafio, e Jesus procurou ensinar seus discípulos em todo o ministério aqui na terra, aprendendo a importância e os alvos do Evangelho para a salvação das almas e de seu devido aperfeiçoamento, onde, através do ensino das Escrituras, se levantassem confiáveis discípulos e servidores, desprendidos obreiros, para essa grande missão. Mas a pergunta que não quer calar é: quem pode exercer o ministério? Bem, nos tempos idos da antiguidade, Deus escolhera pessoas específicas para seu serviço, tanto quanto sacerdotes da tribo dos levitas, como profetas, tanto desta como de outras tribos, como por exemplo Amós, de Tecoa, em Judá, mencionados no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, e capítulo 7, versículo 14. Porém, no Novo Testamento, através de Jesus, o sacerdócio passou para todos os cristãos, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vejamos o texto. O texto diz assim: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Ou seja, cada pessoa que faz parte da igreja foi chamada por Deus para exercer o ministério. Jesus Cristo, por causa de seu sacrifício, fez de seus seguidores sacerdotes de Deus, isto é, pessoas cujo serviço Deus aceita. Isso nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Deus não faz separação entre obreiros e outros crentes. Todos são sacerdotes de Deus, porém, há sim uma distinção no que diz respeito às responsabilidades, da maneira pela qual cada um exercerá o seu ministério, o seu serviço diante de Deus e dos demais cristãos.
No Antigo Testamento, destaca-se o sacerdote e é identificado no seu exercício através da apresentação de sacrifícios e ofertas a Deus, como demonstrado no livro de Levítico. Porém, através de Cristo, todos os cristãos receberam do Mestre a nomeação de sacerdotes. E assim sendo, são convocados para oferecer sacrifícios da vossa vida como oferta a Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, sacrifícios do trabalho pela igreja, conforme mencionado em Hebreus capítulo 13, versículo 16, sacrifícios de louvor, conforme está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 15, e sacrifícios espirituais, texto apresentado na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Após essa análise, refletiremos sobre o seguinte tópico: o ministério estar pronto para toda boa obra. Bem, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim sendo, para exercer o ministério com eficiência, é preciso possuir o conhecimento da palavra de Deus, não simplesmente em alguns aspectos, mas de toda a Escritura, pois o grande propósito de Deus é revelado e ensinado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Portanto, o conhecimento das Escrituras Sagradas fornecerá ao obreiro e à obreira capacidade para executar a obra de Deus, resolver problemas difíceis, tomar prudentes decisões, ensinar com excelência, preparar-se para os desafios futuros, ter noção real do valor das pessoas e, sobretudo, humildade e desprendimento para a promoção e benefício da Igreja do Senhor. Em outras palavras, é estar preparado para toda boa obra. E após essas considerações, qual o objetivo do ministério? Analisando a segunda epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, o texto diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Diante dessa verdade, devemos ter o entendimento de que exercer o ministério é vida de serviço aos outros, enfim, uma convocação para servirmos e sairmos de nós mesmos e nos voltarmos para os outros. A palavra servir vem do grego diaconuntes, indicando que devemos prestar serviço ao próximo sem medir esforços, quer por palavra ou ação, conforme Mateus capítulo 5, versículo 41. Leia lá também. O referencial é Jesus, como ele mesmo disse, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Atuar no ministério é exercer devidamente os dons, cada um conforme o recebeu. Ou seja, cada cristão recebeu da parte de Deus um dom espiritual para o serviço dentro do contexto da igreja, conforme 1 Coríntios 12, 7. Não existe cristão incapaz ou inútil. O apóstolo Pedro diz: cada um conforme o dom que recebeu. Exercer o ministério é praticar a mordomia, ou seja, como bons despenseiros, administradores da multiforme graça de Deus. Ter um dom é possuir um depósito da graça, é ser um mordomo. O mordomo é um administrador da casa de alguém, e em nosso contexto, da casa de Deus. Como bons mordomos, administremos com cuidado a excelente obra que o nosso Senhor nos confiou como um dispenseiro fiel, conforme está escrito em 1 Coríntios 4, 2 e Lucas capítulo 12, versículos 42 a 48. Atuar no ministério é entendermos que o serviço deve ser feito para a glória de Deus, como disse Pedro em sua primeira epístola, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. A intenção de quem trabalha deve ser sempre a de agradar a Deus e glorificá-lo. Agora falaremos sobre os ministérios da igreja. Vamos lá? A igreja é a mais nobre organização sobre a face da terra,
pois sua fundação é produto das santas mãos de Jesus Cristo. Como ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor, é o sustentador e sumo administrador da igreja, e cujos membros ele mesmo os convocou pelo seu magnífico evangelho, formando a igreja. Palavra de origem grega, ekklesia, que significa tirados, convocados para fora. Ou seja, comunidade daqueles que foram chamados e reunidos em Cristo e por Cristo. E também estamos vinculados a Ele, a saber, através de seu sangue, que figura a nova aliança. O apóstolo Paulo ensina aos irmãos romanos convertidos, por intermédio dos registros de sua epístola, escrita pelo amanuense irmão Tércio, acerca dos dons existentes na igreja, verdadeiros ministérios, serviços a serem executados, como encontramos registrados em Romanos 12, versículos 3 ao 8, e são eles: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. A respeito desse assunto, falaremos nesta hora da profecia. A profecia pode ser definida como aquele que expõe, fala sobre certo assunto, orador, que anuncia os fatos que ocorrerão nos dias vindouros. No Novo Testamento, o serviço da profecia é exercido pelos cristãos com o dom da profecia, pelo missionário, evangelista e por todo o crente que possua o dom da palavra do conhecimento, ou ciência. Vamos analisar cada um deles. Vejamos. Dom de profecia, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Capacidade sobrenatural dada ao crente para transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Leiam também 1 Coríntios, capítulo 14. Observação: o ministério de profeta mencionado em Efésios 4:11 corresponde àqueles que falavam sob o poder direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais eram a vida espiritual e pureza da igreja. A função do profeta na igreja incluía proclamar e interpretar, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por chamada divina. Sua mensagem visava admoestar, exortar, animar, consolar e edificar, conforme referências em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 14 ao 36 e outros. Temos o missionário. O termo se refere a um mensageiro nomeado e enviado para uma responsabilidade especial, conforme escrito em Atos, capítulo 13, versículos 1 ao 5. Eram pessoas de reconhecida e destacada liderança espiritual, ungidos com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho até com milagres. Cuidavam do estabelecimento de igrejas segundo a verdade e purezas apostólicas. Eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da propagação do evangelho, conforme citado em Atos, capítulo 11, versículos 19 ao 26. Temos também o evangelista. Eram homens de Deus capacitados e comissionados por Deus para anunciar o evangelho, isto é, as boas novas de salvação aos perdidos e a ajudar a estabelecer uma nova obra numa comunidade. A proclamação do evangelho reúne em si a oferta e o poder da salvação, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. Temos também o dom da palavra do conhecimento. Trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas e circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente, este dom tem estreito relacionamento com o de profecia, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 ao 10, e a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 24 e 25. Falaremos agora da vocação do ministério. Essa palavra vem do grego diaconias, conforme Efésios 4:12, que significa serviço. Na verdade, na igreja existem vários serviços a serem realizados, desde os mais simples aos mais complexos, desde o limpar das cadeiras até as questões referentes à contabilidade e à lei. Conscientes dos compromissos a nós confiados, devemos fazê-lo com grande zelo e dedicação.
Além da igreja possuir vários serviços para serem realizados, existe o servidor por excelência, que em muito contribui com a igreja, a saber, o diácono. O nobre servidor, ou o que serve às mesas. Na igreja primitiva, o diaconato foi instituído pelos apóstolos com o objetivo de servirem às mesas, isto é, auxiliar na administração da igreja. Isso é visto em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 ao 6. Deviam ajudar os apóstolos cuidando dos assuntos temporais e materiais da igreja, de tal maneira que os mensageiros especiais pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. No entanto, hoje, o diácono atua de forma muito mais abrangente e ostensiva, seja nos cultos, mantendo a organização da igreja e sua liturgia, acomodando os crentes e visitantes em seus assentos e impedindo o movimento desnecessário na nave da igreja, no controle de circulação de crianças, por exemplo, e também ajudando nas necessidades dos dirigentes no culto, assim como verdadeiros gestores materiais da igreja. Um bom diácono serve a qualquer hora, sempre pronto a servir. A Bíblia nos ensina que os diáconos que servirem bem o diaconato alcançarão para si mesmo elevação, conforme 1 Timóteo 3,13. Contudo, permanecendo como obreiro digno, irrepreensível e honesto, como está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Temos também o ministério do ensino. Este é um ministério de profunda relevância na igreja e de valor indispensável. Este serviço é exercido pelo evangelista, missionário, pastor, presbítero, pelos mestres e doutores da igreja e por todo cristão que possui o dom da palavra do conhecimento. Este ministério consiste em educar a igreja na doutrina e verdades das Sagradas Escrituras. Temos também o ministério pastoral. Essa palavra é de origem hebraica, a expressão é ha'ar, que significa o que cuida das ovelhas. É chamado e vocação para cuidar, ensinar e presidir a igreja, a fim de manter sua vida e fé em comunhão, aliança com Deus. Os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Cabe-lhe a responsabilidade de ser exemplo dos fiéis, conforme 1 Timóteo 4,12, e ser ávido por cultura bíblica, como também está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, onde Paulo aconselha: persiste em ler, exortar e ensinar. Temos o ministério do presbitério, no grego presbíteros, que significa ancião e experimentado. É chamado e vocação para presidir e ensinar a igreja do Senhor, como está escrito em 1 Pedro 5, versículos 1 ao 4. Tem por responsabilidade cuidar dos crentes, de fazer os discípulos, de alimentá-los com a palavra e de protegê-los, sendo para o rebanho um exemplo a ser seguido. Este ministério, à luz das Escrituras, é a que melhor representa o ministério pastoral da igreja, por se tratar de quase idêntico serviço. O apóstolo Tiago confere aos presbíteros a oração da fé pelos enfermos, conforme está escrito em Tiago 5,14. Agora falaremos do ministério do mestrado ou doutorado, no grego didaskalos e do latim doctores, magister, que significa o que ensina, o que possui grande conhecimento e o ensina. Também chamados de doutores, os mestres são aqueles que têm de Deus um chamado e vocação, dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. A missão dos mestres bíblicos é defender, preservar, mediante a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que lhes foi confiado, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 11 ao 14. Os tais têm o dever de fielmente conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo dos apóstolos, e nisto perseverar. A igreja primitiva possuía mestres, conforme Atos, capítulo 13, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo e Barnabé eram poderosos doutores da igreja, ensinando em muitos lugares, dentre eles Antioquia e em Corinto também. Os mestres são essenciais ao propósito de Deus e à igreja.
A igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica, não se preocupará pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica e nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres e teólogos estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias sem objeção. E nela, as práticas religiosas e ideias humanas serão de fato o guia quanto à doutrina e padrões e práticas desta igreja, quando na verdade deveria ser a verdade bíblica. Temos também o dom da palavra da sabedoria, mencionado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. É a capacidade sobrenatural dada ao crente pelo Espírito Santo para tecer aconselhamentos com o objetivo de edificar e orientar. Um profundo conhecimento da palavra de Deus dará ao portador deste dom a habilidade e sensibilidade devida para seu devido uso, como está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 21, os lábios dos justos apacentam a muitos. E também há outra citação de igual importância em Salmos, de número 119, versículo 172, que diz: a minha língua celebre a sua lei, pois todos os seus mandamentos são justiça. É importante que todos os cristãos envolvidos neste ministério saibam sobre a responsabilidade deste nobre serviço, pois os que ensinam receberão maior juízo, como está escrito em Tiago 3:1. Seguimos falando agora do ministério da exortação. Expressão que vem do latim exhortatio e significa encorajamento, conselho, advertência, repreensão com brandura. Observe esse detalhe. Esse ministério possui rica importância na igreja, pois para que ela se mantenha firme na doutrina e caminhando com fé, é necessário ser encorajada, aconselhada, advertida e, quando necessário, repreendida com brandura. Este indispensável ministério geralmente é exercido pelos mestres, pastores, doutores, presbíteros, enfim, todos os que estão no exercício da governança da igreja. Quando o apóstolo Paulo lavra sua carta pela segunda vez ao pastor Timóteo, a ele incumbe a prática da exortação. Aliás, o próprio apóstolo Paulo exortava a igreja. Não confundir exortação com repreensão cheia de ira, acusação e arrogância, pois essa exortação não tem fundamento nas Escrituras. Encontramos também como ministério o da contribuição. Está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 8, a seguinte orientação: o que contribui com liberalidade. O apóstolo Paulo, ao declarar acerca desse ministério, ensina os cristãos que não se serve a igreja somente com o que somos, mas também com o que temos. Tudo o que possuímos é de Deus, conforme Salmo 24, versículo 1, e devemos contribuir. Porém, também devemos nos conscientizar que, como cristãos e espirituais que somos, nada fazemos forçosamente, pois acreditamos com amor nas verdades bíblicas de que toda boa dádiva vem de Deus, pois dele é tudo. Por isso, fazemos com alegria e ações de graças. Aqui este serviço pode ser exercido por todos os cristãos que queiram ser abençoados e notáveis servidores aprovados perante o Senhor. Falaremos agora do ministério da presidência. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 8. A seguinte orientação é registrada: o que preside com cuidado. Presidir ou liderar é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o obreiro pastorear, conduzir e administrar as mais várias atividades da igreja, visando o bem-estar espiritual de todos. Nenhuma igreja irá bem, sem ministério. Ele é exercido pelos dirigentes das congregações e liderança de departamentos. Na Bíblia encontramos o apóstolo Paulo convocando os líderes da igreja de Éfeso, cujos ministros eram presbíteros, conforme está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 17. É necessário que os que governam não sejam neófitos, ou seja, novos na fé, inexperientes, como está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Esse serviço é muito árduo, pois exige do ministro enorme amor e trabalho pela igreja. Muitos crentes não vocacionados
hoje abandonaram a fé por ocuparem uma posição em que não foram preparados para exercer. E, diante das exigências, a saber, paciência, moderação e muito trabalho, e às vezes nenhum reconhecimento, frustram-se e abandonam o ministério e a fé. Ter chamado e vocação é requisito que faz o ministério execuível. O apóstolo Pedro ensina aos que presidem que exerçam com zelo, a saber, cuidado com as ovelhas do sumo pastor. Ensino este que se estende a todos os ministros. Neste ministério é importante a sensibilidade pelos sentimentos do próximo. Enfim, empatia, sensibilidade e amor. E por fim, temos o ministério da misericórdia. Essa palavra pode ser definida como piedade, compaixão, sentimento despertado pela infelicidade dos outros. Em outras palavras, é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o cristão ajudar e consolar os necessitados e aflitos, conforme Lucas, capítulo 3, versículo 36. Todos devemos exercer este formidável e construtivo serviço. Quão maravilhoso é podermos contribuir na assistência dos amigos e irmãos carentes, proporcionando momentos de alegria ao próximo, na providência daquilo que carecem, hospitalidade e atenção que jamais serão esquecidos. E mais produtivo será quando servimos a misericórdia com alegria, pois essa é a orientação apostólica. Quem exerce misericórdia com alegria. Concluindo, Deus, em sua magnífica glória, chamou-nos para com ele servir sua igreja. Receba em seu coração mais do que nunca a certeza de que Deus lhe chamou para servir. E lhe conferiu esta nobre incumbência para que a majestade do reino de Deus seja manifesta aos olhos dos homens. Ele o ajudará nos momentos difíceis e jamais o desamparará. Que esta aula tenha sido edificante para vocês e sua reflexão teológica acerca dessa disciplina tenha o ajudado a perceber Deus como uma mão que sustenta, apoia e guia os homens pelo bom e superior caminho da redenção. Alunos, alunas e amigos que acompanham nossas aulas, leiam o material didático para que aprofundem ainda mais os seus saberes. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Deus abençoe.